Na próxima quinta-feira, dia 19, Osé estará retornando no estudo dele sobre o livro dos Espíritos. Estão todos convidados, quem puder comparecer, agradecer. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus Jesus. Pai, gratidão pela oportunidade de acordar e contemplar maravilhas do novo amanhecer. Abraça-nos nesse dia, Senhor, e firma nossos passos no caminho da tua divina luz. Derrama sobre nós unção de conquista e multiplicação. Dai-nos sabedoria e discernimento nas escolhas de hoje e de sempre. Abençoados sejam nossas famílias, nossos filhos, nossos amigos, que assim seja. E hoje nós temos a nossa amiga palestrante, a Lúcia, ela é da trabalhadora do Vicente de Paulo Vermelho. Seja bem-vinda. Que os bons espíritos sejam. Que alegria estarmos aqui reunidos em nome de Jesus para aprendermos um pouquinho mais juntas. E estamos começando mais um ano. Já passamos para fevereiro, mas ainda estamos mais perto da passagem de 2025 para 2026 do que chegando no final, Então, passagem, o tema de hoje, nós estamos na Terra de passagem. Às vezes a gente esquece disso, vive como se fosse ficar aqui eternamente. Às vezes nós nos esquecemos. Então, uma lembrança dessa noite, nas nossas reflexões, talvez nos ajude a lembrar, talvez nos ajude a sofrer menos, a aproveitar melhor a vida. Vamos fazer essa reflexão juntos. Nos lembrar também que o amor está na nossa bagagem. Então são duas verdades da nossa vida, que nós estamos de passagem e que temos o amor na bagagem, nos imaginando como este rapaz ali ao lado do Cristo, caminhando com Cristo. É uma estrada que nós estamos percorrendo, a nossa jornada existencial dentro da vida que é plena. Então, mais uma existência estamos passando. E o amor está com certeza na nossa bagagem. Vamos analisar isso juntos, valorizando-nos, filhos de Deus que somos, filhos do amor, porque Deus é amor. Então, é mais ou menos desse jeito que nós entendemos o amor estando na nossa bagagem. Então, nessa nossa passagem, para que a gente entenda e aproveite melhor, às vezes precisamos de algumas técnicas. E o Augusto Cury, que é um dos maiores psiquiatras do mundo, ele é brasileiro, acredito que a maioria conhece Augusto Cury. Outro dia ele estava falando sobre do caos à calma. Como que a gente consegue sair do caos e chegar na calma? Não sei se alguém está precisando entender essa logística, ou só eu, mas às vezes a gente não percebe ser num caos. Então, o Augusto Cury, ele nos diz que nós precisamos gerenciar melhor o nosso tempo e as nossas emoções. Como se nós fôssemos uma empresa e precisássemos cuidar melhor disso, do nosso tempo e das nossas emoções. E diz então o Augusto Cury essa sigla aqui, GEM. Ele diz que infelizmente a maioria de nós sofre com
Por isso que a gente colocou ali a economia, né? A gente sofre com o gasto de energia emocional inútil. É esse GE. Como que nós temos passado por essa nossa existência? Será que nós estamos economizando energia emocional ou temos desperdiçado energia emocional de forma inútil? É muito importante, então, a gente gerenciar o nosso tempo e as nossas emoções. Quantas e quantas vezes nós gastamos a nossa energia e quando a gente vai ver não era daquele jeito que a gente tinha pensado. Então a gente acaba gastando energia em coisas que são inúteis. E para nós espíritas, então, é melhor ainda, porque nós sabemos que somos espíritos imortais. Estamos aqui de passagem, mas entendemos um tanto mais o que é estar de passagem. Porque nós entendemos da reencarnação, do processo, como funciona. Nós entendemos de onde nós viemos e para onde nós vamos. Entendemos que continuamos vivos. Então, para nós, esse gasto de energia emocional, às vezes acaba até se configurando num suicídio indireto. Porque a gente vai esgotando as nossas forças, o nosso fluido vital, que aprendemos que todos nós temos e sabemos que podemos gastá-lo. Por exemplo, quando a gente não dorme muito bem. Que forma de gastar o fluido vital? Não dormindo bem. E como que a gente não dorme? Geralmente quando a gente está gastando energia emocional. E pior, né? De forma inútil. Então a gente cria a expectativa de alguma coisa, alimenta, pensa, repensa. Como é que a gente diz que a gente fica, não é encafifando com aquilo, tem uma palavra que a gente diz que a gente não tira aquilo da cabeça, remoendo, uma expressão mais antiga, né, das nossas. A gente fica remoendo, às vezes, alguma coisa, remoendo, moe e remoe aquilo, né? Não sai daquilo. Então a gente fica gastando a energia. Como é que a gente sai do caos? Quando a gente consegue controlar, segurar a onda, como diz, os nossos pensamentos. Nós pensamos demais e entramos no caos. Os nossos pensamentos atropelam, viram quase um furacão na nossa cabeça. E aí, se nós fôssemos nos comparar com as folhas, que podemos utilizar a natureza para fazer uma comparação com a gente poderia se ver assim, quando estamos em caos, uma árvore sem nada, com aqueles galinhos secos. Mas quando a gente consegue ir para a calma, quando a gente se permite ficar em silêncio, vocês conseguem olhar para o pensamento e dizer, agora não vou pensar? Conseguem? Como é difícil, como a nossa mente é barulhenta, como a gente foge, como a gente perde o controle da mente de uma forma muito rápida. Assim, né? A gente consegue estar aqui agora sentado, refletindo sobre o Evangelho de Cristo, a mensagem espírita, mas ao mesmo tempo, todos nós damos uma fugida para algum lugar, para alguma preocupação, às vezes alguma ansiedade, alguma coisa que vai acontecer. E assim somos nós. Estamos o tempo todo, né, maquinando. Então nós vamos trazer para entendermos um pouquinho mais dentro da proposta evangélica, já que as palestras espíritas são evangélicas, espírita, né? Mas é evangélico em primeiro lugar. Então nós trouxemos o exemplo que está registrado em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 42, uma passagem muito conhecida de todos nós. Então Jesus veio caminhando e ele estava em viagem, mas ele entrou no povoado. E aí certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. E a sua irmã, chamada Maria, ficou sentada aos pés do Senhor, escutando-lhe a palavra. Lucas
é o evangelista que gosta que a gente se sinta dentro da história. Todas as vezes que a gente lê Lucas, o evangelista Lucas, nós vamos receber um convite para nos projetarmos de alguma forma naquela história. Então, por favor, queridos irmãos, aceitem o convite de Lucas e vamos todos nós nos imaginar recebendo Jesus. Já pensou? Você abrir a porta da tua casa, Jesus entrando na nossa casa? Já pensou aqui? Porque Jesus está conosco. Estamos em 2 ou mais reunidos em seu nome. Ele está entre nós. Mas vamos imaginar Jesus aparecendo de verdade, corporificado aqui na nossa frente. E vamos então nos projetar dentro dessa história, dessa passagem. Não é uma parábola, é uma passagem. Aconteceu. Vamos seguir. Então, a irmã Maria ficou sentada aos pés do Senhor. Imaginemos essa cena, escutando a palavra. Marta estava ocupada pelo muito serviço. Parando por fim, disse: Senhor, a ti não me importa que a minha irmã me deixe assim sozinha a fazer o serviço? Dize-lhe, pois, que me ajude. O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Respondeu Jesus a ela: Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Quem nós somos? Somos Marta ou somos Maria? Se a gente hoje recebesse Jesus em nossa casa, o que seríamos? Ficaríamos preocupados? Se tivéssemos uma irmã orando conosco, seríamos Marta ou Maria? Quem seria a nossa irmã? E vejamos a audácia de Marta. Além de ela estar preocupada com a limpeza da casa, para deixar tudo limpo, para Jesus se sentir confortável, o que nós não entendemos como errado. Marta é importante também, né? Mas além de ela estar preocupada, ainda ela teve uma audácia de enfrentar Jesus e pedir para Jesus que falasse com Maria, né? Para que ela fosse ajudar ele. Ela disse: Jesus, não está incomodado que ela não está me ajudando? Tipo isso, né? E aí Jesus deu essa resposta para ela, que ela escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Nós, nesse momento, estamos sendo Maria. Estamos escolhendo a parte de entender a nossa essência espiritual. Nós viemos em busca desse poço que é essa água. Como Jesus disse, quem beber não terá mais sede. Nós viemos em busca disso. Nesse momento nós estamos sendo Maria. Mas quantas vezes no decorrer do dia nós vamos de Marta a Maria, de Marta a Maria? E quanto tempo nós temos ficado em Marta? E quanto tempo nos demoramos em Maria? As duas são importantes. Vinícius, na obra Em Torno do Mestre, diz para nós que Marta está onde termina a terra, Maria onde começa o céu. Coisa linda. Reflitamos juntos para esse novo ano, para que a gente vá oscilando. As duas coisas são importantes, mas lembrar que essa parte não nos será tirada. É a melhor parte, o aprendizado, a melhoria, a nossa transformação, que o Espiritismo fala tanto, a nossa transformação moral. Nossa! Então, se nós assentarmos o nosso coração, como nós trouxemos aquele caos que a gente às vezes está, assentar o nosso coração, nós poderemos fazer muito mais coisas. As mulheres, que são a maioria aqui, como sempre, né, desculpem os homens, mas as mulheres principalmente têm essa mania de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Nosso pensamento é acelerado, inclusive, porque enquanto a gente está lavando a louça do almoço, a gente já está pensando o que vai fazer no almoço
dia, às vezes a gente esquece de assentar. As mulheres são os hormônios. A gente vai dormir, às vezes não dorme direito, não consegue assentar o coração. Então, se a gente conseguir assentar o nosso coração, Maria. Tem Marias aqui? Quem é Maria? Levanta a mão para nós saber. 2 Marias? 2. Que nome lindo, né? Então, se nós assentarmos, nós poderemos fazer muito mais coisas. E olha só, como que nós vamos interligar com um outro mundo se a nossa cabeça estiver no furacão? Como que a gente vai estabelecer uma conexão com o plano superior? Né? A gente vibra que nós somos espíritos imperfeitos ainda. Então nós temos um tipo de vibração. Então, pela oração, pela meditação, a gente vai mudando essa frequência. Só que como que a gente vai conseguir se a nossa cabeça está em turbilhão? Imaginemos um furacão. Então, a nossa cabeça passando aquele vento, né, aqueles ciclones, aqueles tornados na nossa cabeça. Não tem como estabelecer essa conexão se a gente não aquietar. As verdades espirituais, nós aprendemos isso nessa passagem do Evangelho, que as verdades espirituais, elas são mais importantes que as honras exteriores, que muitas vezes a gente se estressa, se desgasta, gasto de energia emocional inútil, por causa de honrarias exteriores, que não importam, não tem importância. Claro que eles, né, tem lá a sua relevância, mas as verdades espirituais e prestar atenção nas escolhas que nós temos feito ao longo da nossa reencarnação, vivendo então, principalmente como Marias, buscando mergulhar cada vez mais no Evangelho. Ele é o caminho, a verdade, a vida. Nos diz Hermance Buffon, na obra Laços de Afeto, que ser, que eu sou, né? Ser é educar-se, externar o amplo contingente de valores e potencialidades celestes, quer dizer, o amor na bagagem, as nossas potencialidades celestes que trazemos conosco, porém, dormitam em nós há milênios no nosso eu divino, que nos conduzem ao destino glorioso de filhos de Deus. Qual é o nosso destino? A plenitude. Então, ser é educar-se. Vamos lembrar como que a gente aprende. Vai começar o livro dos Espíritos aqui semana que vem com o Zé. O que a gente aprende lá na obra O Livro dos Espíritos, com Allan Kardec. O que é educação? Vamos relembrar. Como diz Kardec, não é aquela pelos livros, é a arte de formar caracteres. O conjunto das... O conjunto das adquiridas. A arte de formar caracteres. Esqueci agora, me deu um branco agora, depois eu lembro. Mas a gente vai... Hábitos, por isso que eu esqueci. Conjunto dos hábitos adquiridos. Então, todos os dias a gente vai se olhando, vai fazendo esse trabalho. Isso é educar-se. E quando a gente vai fazendo esse trabalho, a gente vai descobrindo o quão divinos somos todos nós. A gente vai olhando para essa bagagem, que é o amor, que está a essência dentro de nós, né? Então, educação é isso, é uma arte, diz Kardec. Já pensou que legal? Uma arte de formar. Todos os dias nós podemos mudar as nossas características. Se a gente está mal educado, a gente pode mudar. Se a gente está muito raivento, a gente pode mudar. Não muda do dia para a noite. Isso depois dos 50, então, a gente descobre que é bem difícil, porque a gente vai dando passos muito lentos nessa mudança. Porque desde criança a gente vai trazendo esse jeito de ser. Às vezes a gente não concorda, mas a gente vai mudando devagar, então a gente não entra em cobrança. Né? Você não entra em cobrança, é isso que a gente é agora, né? E aí diz Hermance Buffon que sob os auspícios de uma casa doutrinária bem conduzida, o desafio do existir humano, que somos nós, estamos existindo enquanto humanos, torna-se uma proposta atraente, motivadora, clara e simples,
quando a gente entra na casa espírita, nós não deixamos de ser humanos. Nós existimos enquanto seres humanos, mas muda a nossa visão. Se torna atraente, se torna motivadora, clara e ao mesmo tempo simples. Isso é o Espiritismo que nós encontramos na casa espírita, nesse tempo de materialismo e do império da razão. Nossas casas de amor devem fixar-se numa função social reeducativa. Nós estamos nos reeducando. Somos espíritos milenares. Essa é a função da casa espírita, nos reeducar, auxiliar os nossos irmãos que chegam a reeducar. Essa reeducação é do sentimento, aprimorando-se cada vez mais para honrar o título de escola da alma, desenvolvendo pessoas felizes, realizadas, dignas, solidárias. Solidárias é importante. Qual é a bandeira do Espiritismo? Vamos ver se alguém arrisca. Isso, Rose, fora da caridade não há salvação. Né? A gente vai aprender o que é caridade, que não é só as coisas, é dar com amor, senão não é caridade. Né? Não é só o que está sobrando. E principalmente se doar aos outros, caridade. Então, queridos irmãos, o amor está na nossa bagagem. Por quê? Jesus nos apresentou uma doutrina do amor. Lembremos quando ele ora ao Pai Nosso, nos apresentando um Pai de amor, que é nosso, que somos todos irmãos, e também nós somos herdeiros de Deus. Nós somos herdeiros de Deus. Vamos nos apropriando disso. Nos apropriando disso, temos um sentimento. Será? Que nós podemos mudar o nosso mundo. Porque às vezes a gente tem tanta ânsia de mudar o mundo. Não temos? É uma brigaceira até por isso. Porque todo mundo tem razão. Cada um do seu jeito, mas todo mundo tem razão. A gente quer mudar o mundo. A gente acha que alguma coisa está errada e a gente quer mudar. Mas o nosso mundo, seja a mudança que você quer ver no mundo. Grande. É grande? É. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Então vamos. Será que a gente consegue atender essa proposta dessa noite? Você pode mudar o seu mundo. Será que é difícil? Será que a gente consegue mudar para melhor? Aí nós trouxemos para, quem sabe, nos ajudar. Isso é para mim. Talvez ajude algum dos irmãos aqui. Alguns dos irmãos, para mim, primeiro, né, do livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Quem já leu? Da doutora Ana, que já leu? Maravilhosa, né? Da doutora Ana Quintana, que trabalha com os cuidados paliativos, assistindo aquelas pessoas que já perderam tudo, porque estão nos últimos prazos, às vezes faltando um dia. O cuidado paliativo, que é fantástico. O Brasil tem, essa doutora Ana Quintana faz frente para essa tarefa aqui no Brasil. É muito lindo. E ela tem várias obras, dentre elas A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. É muito bom esse livro. Então, mas só que ela pensou de Dom Miguel Ruiz os 4 compromissos dentro da obra dela. Então diz Dom Miguel Ruiz que a gente deve, para cuidar do nosso mundo, ser impecável no uso da palavra. Quem já domina isso? Levanta a mão, por gentileza. Que bom, não estou sozinha. Ai, dizer que eu estava, né? E a doutora Ana daí vai explicar, dizendo para a gente que a nossa palavra, e nós podemos ainda incluir os pensamentos nossos, eles têm o poder de transformação e de destruição. Então, a gente buscar ser impecável no uso da palavra e do pensamento. Não tirar conclusões precipitadas. Olha o gasto de energia emocional inútil quando a gente tira. E quantas vezes a gente faz isso? Diz a doutora Ana Quintana que pessoas à nossa volta, personagens de histórias malucas, que nós construímos na nossa cabeça. Porque está acontecendo uma história, porque
está acontecendo um fato, a gente já cria toda uma história em torno da gente e tira conclusões precipitadas. A gente inventa histórias malucas na nossa cabeça. Olha o caso de energia emocional Hilde. E aí, no terceiro, não leve nada para o lado pessoal. A baixa autoestima é um jeito torto de ser egocêntrico. Isso chamou tanto a minha atenção, mas tanto, porque a gente sempre pensa que é com a gente. A gente sempre tende a se sentir culpado. A gente faz alguma escolha e se sente culpado. A gente está errado. Não só os outros estão errados, como no item 2, mas agora a gente também se sentindo culpado pelo que acontece. E diz a doutora Ana Quintana que isso é egocentrismo. Olha só que puxada de orelha para a gente. Então, no fundo, a gente está fixado em nosso ego, achando que tudo é com a gente. Tudo é para o meu lado, né? E a gente levar a vida de uma forma mais solta. E aí, na sequência, fazer o nosso melhor. Entender que tudo que fizemos de certo ou errado foi tentando acertar. E aí, ela diz como perder bem, como perder melhor na vida. Imagina ele começar o ano assim, gente, vamos aprender como perder bem, como perder melhor. Era o contrário, que a gente deveria falar, né? Como ganhar bem, como ganhar melhor na vida. Mas não, ela nos ensina assim. A gente perde, a gente perdoa, a gente deixa a nossa marca e a gente leva a nossa história conosco, tirando os aprendizados possíveis, as grandes lições, para fazer diferente depois, mas perdoar os outros e a nós mesmos. Porque nessa passagem nossa, de todos nós, passageiros que somos, qual o nosso destino? De reencarnados? A morte, que é um processo, que é uma passagem também. Não é? Nessa passagem que estamos tendo, nós vamos chegar numa outra passagem para a nossa vida verdadeira, que é espiritual. Então, o Herculano Pires, na sua obra Educação para a Morte, ele inicia a obra dizendo, assustador isso, ele inicia a obra assim: vou me deitar para dormir, mas posso morrer durante o sono. E aí ele diz, a morte não é uma opção, nem uma possibilidade, ela é uma certeza. A gente tem caminhado pensando assim, nessa possibilidade, nessa certeza que a nossa passagem para a nossa vida verdadeira, hoje a gente está se preocupando muito com o que a gente não quer deixar ou o que a gente quer ter ainda. Então, a gente não pensando, não virando aquelas pessoas macabras, tétricas, mas admitindo isso, essa possibilidade que vai acontecer com todos nós. E às vezes a gente pensa assim, eu posso morrer, isso tem importância? Kardec dava essa orientação para nós. Ele dizia que nos momentos mais difíceis ele se projetava do plano espiritual e olhava as coisas do outro lado, estando reencarnado. É um ótimo exercício, porque tanta coisa que a gente valoriza e quer ficar teimando, se a gente tivesse desencarnado, não teria importância aquilo, ou a gente olharia de forma diferente, né? E aí ele vai trazer já na sequência um fato do Sócrates, que foi condenado à morte. Ele foi condenado a tomar a cicuta, aquele veneno. E ele estava lá na cadeia, preso, para tomar a cicuta, e a mulher dele entra desesperada e diz para ele, né, Sócrates, os juízes te condenam à morte. E o filósofo respondeu calmamente, eles também já estão condenados. A mulher insistiu no seu desespero, mas é uma sentença injusta. E ele perguntou, preferias que fosse justa? Olha que forma de encarar, mesmo numa atitude que estava sendo injusta com ele, mas ele estava se sentindo bem. E quando a gente se sente quando não é justo? Fica louco, favorito, enlouquecido. Então, por isso que nessa obra Educação para a Morte de Herculano Pires, ele vai dizer para nós que a serenidade de Sócrates era o produto de um
processo educacional, a educação para a morte. Ele diz que educar para a morte é educar para a vida. Então, tudo tem a ver com educação. E na obra O Livro dos Espíritos, lá na Lei de Destruição, Allan Kardec, perguntando aos espíritos superiores sobre a morte, ele diz Kardec, desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor. Gostaram disso? Eu amei. Porque o que mais nós temos medo, né, da morte? Olha como que Kardec começa a pergunta. Desde que a morte deve conduzir-nos a uma vida melhor e que nos livra dos males deste mundo, sendo mais de se desejar do que de se temer, porque o homem tem por ela um horror instintivo que a torna motivo de apreensão. Será verdade isso? Ou alguém aqui tem coragem de, ao se deitar, antes de dormir, olhar para o cônjuge, olhar para o filho e dizer: vou me deitar para dormir, mas posso morrer durante o sonho? Ele consegue dizer isso tranquilamente, sem dar um nervoso, imaginar que está chegando a hora da nossa passagem. Então nós temos uma apreensão. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: mas que isso? Que apreensão é essa? Olha o que eles respondem. O homem deve procurar prolongar a sua vida para cumprir sua tarefa. Foi por isso que Deus lhe deu o instinto de conservação. E esse instinto o sustenta nas suas provas. Esse lado animal nosso. Nós temos um instinto de conservação. Sem isso, sem o instinto de conservação, muito frequentemente nós nos entregaríamos ao desânimo. Com o instinto nós já nos entregamos ao desânimo muitas vezes, né? Sem o instinto nem se fala. Ainda bem que nós temos o instinto de conservação. É da lei de Deus, a lei de conservação, né? Nós temos o instinto de conservação. Então nós não nos entregamos ao desânimo tão facilmente assim. Às vezes ficamos. Nós somos humanos aqui, por hora, então é natural, né? Não vamos nos culpar. Vamos seguir com a resposta ainda. Dizem eles: a voz secreta que o faz repelir a morte lhe diz que ainda pode fazer alguma coisa pelo seu adiantamento. Isso está dentro de nós. É a lei que está dentro da nossa consciência, a lei de Deus. Porque nós somos criados para a perfeição. Então nós queremos, de verdade, como diz Jesus, em verdade vos digo, que nós queremos de verdade crescer para a luz. Igual as plantas. Coloca uma planta na janela, veja para que lado ela vira. Não precisa ser só o girassol, que é o mais famoso. Eu tenho suculenta na minha janela, elas estão tudo com o pescoço torto virado para a janela. Todos nós queremos crescer para a luz, né? Todos nós. Então nós temos isso. E aí diz que quando um perigo nos ameaça, esse instinto nos adverte de que devemos aproveitar o tempo que Deus nos concede. Nós queremos aproveitar isso lucidamente, porque às vezes a gente está doente e não luta pela vida. Sempre estaremos doentes quando não lutarmos pela vida, né? E aí, com Constantino, lá no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, diz Constantino: vossa existência, por mais longa que vos pareça, não é mais do que um momento muito breve na imensidade dos tempos que constitui para nós a eternidade. Lembramos-nos de André Luiz na obra Nosso Lar. Já leram? Quem não leu ainda, não deixe de ler. Nosso Lar. Na obra Nosso Lar, André Luiz fala que a morte, o que ele fala que a morte é? Sopro. Alguém falou? Alguém soprou aqui? A morte é um sopro renovador, diz André Luiz. Viver, cada existência é um ato. Ele vai fazer a nossa comparação da nossa vida
dizendo que cada existência nossa é um ato de uma peça teatral gigantesca. Vejam, é só um ato. A morte é só um sopro renovador, que nós vamos revigoradas. Não quero deixar nem com vontade de morrer aqui, pelo amor de Deus, mas só para a gente perder esse medão. O medinho é importante ter, né? É o instinto de conservação. Mas a vida nossa é só, como dizem, se não me engano, é Leon Denis que diz, comparando a vida com piscar de olhos para o espírito. A gente piscou e já passou para o outro lado. A vida passa rápido demais. Para o espírito imortal milenar, que vai viver muitas ainda existências, é muito curtinha. E a gente vai aproveitar ao máximo, estando aqui reencarnado, abafado pelo corpo, né? Vamos aproveitando. Nos diz Sócrates que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. Que é advertência para todos nós, né? No registro de Platão, Sócrates disse isso. Então, aprendemos no Espiritismo daí que devemos fazer aquela análise sempre do que fizemos, de conhecermos a nós mesmos, para ver se a gente deveria ter feito diferente alguma coisa. E na obra Pensamento e Vida, a singela cartilha falada, diz Emmanuel, que a gente recebe lá no plano espiritual, na hora da reencarnação. É ele que está falando, não sou eu. É um manual de vida. O livro Pensamento e Vida é o nosso manual, gente, o nosso guia. Pensamento e Vida. É falado de tudo o que a gente tem na vida de encarnados. Tudo. Todos os assuntos estão nessa pequeníssima obra. Então ele vai falar, o Emmanuel, nessa obra, ele vai dizer: já se disse que 2 asas conduzem o espírito humano à presença de Deus. Olha que lindo isso. 2 asas conduzem o espírito humano à presença de Deus. Quais são essas 2 asas? Sabedoria e amor. Oh, que coisa mais linda! Uma sábia respondeu para nós aqui, né? Essas 2 asas, e ela falou exatamente como está na obra, porque às vezes a gente fala como é inteligência, não é? E amor, mas ela falou exatamente como está na obra Pensamento e Vida. Sabedoria é mais profundo. Sabedoria e amor. Essas 2 asas, através do amor, diz Emmanuel, valorizamos-nos para a vida. E através da sabedoria, somos pela vida valorizados. É ou não é verdade? Não é? Vamos ver como é que isso tudo se ajunta. Toda a cultura intelectual é formada em cadeia de gradativa expansão. Nós não regredimos. Então, a sabedoria, ela nos faz crescer, mas ela é gradativa. É aos pouquinhos que a gente vai expandindo a nossa sabedoria. A sabedoria. Através dela, a gente vai aprendendo a amar cada vez mais. Quanto mais sábios, mais amáveis, mais vamos aprendendo a amar. Então diz Emmanuel, retrata-se Jesus nos livros, nos registros dos apóstolos que lhe dilataram a obra, quer dizer, a obra de Jesus ficou muito, mas muito mais conhecida como deveria de ser, como estava programada pelos evangelhos. É assim que nós conhecemos o Mestre, né? E temos no Evangelho um espelho cristalino, em que o Mestre se reproduz. Quando a gente vai ver, olhar para o Evangelho, a gente vê Jesus, vê aquela história ali que nós trouxemos, de Marta e Maria, é um espelho reproduzindo. A gente imaginou Jesus entrando na casa delas. Vocês não será só eu fiquei imaginando como que Maria estava aos pés dele. Será que ela estava deitada sobre as pernas? Como que ela olhava para Jesus? Então, o Mestre se reproduz por divina reflexão, orientando a conduta humana para a construção do reino de Deus entre as criaturas. Esse é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Ele nos recomenda estudar sempre, escolhendo o melhor, para que as nossas
ideias e exemplos reflitam as ideias e os exemplos dos paladinos da luz. Porque a gente vai seguindo os exemplos bons, estudando-nos. E já que a nossa bagagem, com toda certeza, nós não temos dúvida que é o amor, então a bagagem não pesa, o caminho não cansa e os pés não reclamam, quando o que se carrega é amor. Raquel Carvalho, essa frase linda. Mas a Joana de Ângeles, na obra Vitória sobre a Depressão, após o contato lúcido e consciente com o Espiritismo, o indivíduo compreende o sentido e o significado da sua existência na Terra. Concorda com a Joana de Ângeles? No caminho, o Mestre sempre estará conosco, de braços abertos, olhos abertos, sorrindo para nós. E estamos sim começando o ano, vamos finalizar a nossa reflexão de hoje com Maria Dolores, no livro Preito de Amor. Nos diz com um pedido a Jesus, Maria Dolores: Senhor Jesus, ante o novo ano, agradecemos a enorme evolução que nos permites. Iluminaste a inteligência humana para vitórias quase sem limites. Nunca subimos tanto. Num minuto, nações se comunicam polo a polo. O homem revolve a terra em toda parte, desde as grimpas do espaço às entranhas do sol. Entretanto, Senhor, enquanto o carro do progresso avança, atropelando as multidões do mundo, surge a dor, na carência da esperança. Pela força dos céus, tão alto nos elevas, mas lutamos ainda em conflitos extremos. Ampara-nos no amor com que nos guardas, a proteção da paz que ainda não temos. Ouve, Jesus, as trompas de ouro que te exaltam na terra os dons divinos. Comparo de Deus, tão grande nos fizeste. Ensina-nos, Senhor, como ser pequeninos. Ensina-nos, Senhor. Te agradecemos por todo o seu amor. Que assim seja. Muito obrigada pela atenção de todos. Obrigada, Luz, pela sua excelente palestra e belo, que levamos todos para casa esse ensinamento. E agora vamos nos preparar para o passe, mentalizando a espiritualidade da casa, para os que vão para a sala do passe, para quem permanece aqui, que imagine Jesus derramando bênçãos para o conforto de cada um. Senhor Deus Pai, de infinita bondade, agradecemos pela oportunidade dessa vida aqui na Terra. Sabemos, Pai, que aqui estamos apenas de passagem, em busca de evolução, aprendendo através das alegrias que nos fortalecem e das dificuldades que nos ensinam. Ajuda-nos a compreender que nada do que é material nos pertence para sempre, mas que o amor, a caridade, a paciência e o bem que praticamos são tesouros eternos que levaremos conosco na nossa bagagem. Ampara-nos, Senhor, nos momentos em que o desânimo nos visitar, para que não esqueçamos que cada desafio é oportunidade de crescimento espiritual. E pedimos ao nosso Mestre Jesus e ao nosso anjo protetor
Esse tá tocando aí, né? Esse tá.